A gente comenta um pouco mais. Quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, é muito clara, é muito nítida a diferença. O governo do presidente Lula tem um compromisso com você, trabalhador brasileiro. É por isso que ele já aprovou imposto zero para quem ganha até 5 mil e mais barato para quem ganha até 7.350. É por isso que o salário mínimo voltou a aumentar além da inflação. E é por isso que ele é a favor do fim da escala 6 por 1. Destaca-se, sem redução salarial. Sem redução salarial. Se você, trabalhador, tem alguma dúvida sobre isso, a proposta, todas elas, deputado Reginaldo, deputada Érica, do governo do presidente Lula, a que nós defendemos é o fim da escala 6 por 1, com mais tempo livre para estar com a família, para poder descansar, ter mais dignidade, ou seja, no mínimo 2 dias de descanso na semana, com uma redução de jornada efetiva, porque não adianta mudar a escala e querer aumentar a jornada de trabalho diária, aí também não dá certo. E ao final, sem redução salarial. Isso ainda é pouco, diante das maldades que o governo Bolsonaro fez em cima do trabalhador brasileiro, quando mexeu na sua previdência, quando deixou de da inflação, além da inflação no salário mínimo e tantos outros direitos que foram sonegados e subtraídos do trabalhador. Pelo fim da escala 6 por 1, sem redução salarial. Eu pessoalmente sou contra a escala 6 por 1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6 por 1 e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para a família, para seus estudos. É bom para ele, é bom para sua família. Agora, o que essa PEC mudaria, essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Porque foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros ou são informais ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6 por 1. Só joga quem trabalha na escala 6 por 1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Érica Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois os 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato. Para quem acredita que se resolve numa canetada da produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6 por 1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas. Qual era a promessa? As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais, porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta numa canetada. Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Érica Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou e nem na própria votação da PEC da escala 6 por 1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta, o que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra, era, dentre outras coisas, cortar imposto. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim, ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto. E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui, ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação, ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade, as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6 por 1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco o voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir para o meu eleitor em troca de voto. Obrigado, presidente. Deputada Sandra Bonfim. É que me chamou bastante atenção, presidente, que vários parlamentares da extrema-direita do PL vociferam contra a escala 6 por 1 através das redes sociais e nas entrevistas, mas hoje sumiram absolutamente todos. Chegaram a apresentar um kit de obstrução para que fosse retirado de pauta, para que tivesse adiamento de discussão, mas na hora de vir aqui, colocar a cara a tapa, explicar para a sociedade brasileira o seu ponto de vista, somem. São muito covardes. E são covardes, deputado Reginaldo, porque não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde e vive num regime de escala 6 por 1. Eu vi o governador
Zema, do seu estado, dizendo que é um absurdo o fim da escala 6x1, de que seria uma pauta demagógica, mas o mesmo Zema nunca trabalhou na vida, é rico, é herdeiro de uma rede varejista e que explora milhares de trabalhadores justamente nessa escala desumana. O Nicolas Ferreira, que estava também nas redes sociais falando contra o fim da escala 6x1, vocês acham que esse homem já trabalhou alguma vez na vida, com todo respeito ao Nicolas Ferreira? Mas assim, ficou influencer desde muito novo, depois virou vereador, depois deputado, não sabe o que é trabalhar. Então é muito fácil vir aqui dizer que é a favor dessa escala desumana. Tu sabe o que é eu trabalhar. vejo o Kim Kataguiri, que diz que tem coragem de defender a posição dele. Agora, coragem para apresentar carteira de trabalho assinada com a escala 6x1, para dizer Mas ele falou que é porque ele informal, é contra cara. o fim dessa escala, ele não tem. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. Do que é um jovem trabalhador que precisa acordar cedo, Vai ter resposta. pegar transporte público, bater cartão, voltar, não para casa, mas ir para a faculdade, para poder trabalhar, dormir de madrugada e acordar na outra madrugada. E vem aqui dizer que isso é demagogia, que isso é populismo. Flávio Bolsonaro, que é outro que está contra o fim da escala 6x1. A única escala que ele entende é de rachadinha, é de grupo de milícia, é de lavagem de dinheiro de loja de chocolate. Agora, de trabalhar, suar, ralar duro, esse povo não tem a menor ideia do que significa. Então, apesar de uns e outros, Pessoalista, e disso sim, desse discurso demagógico, populista, isso sim, para mostrar que é corajoso, para dizer que é diferente de todo mundo, nós estamos conseguindo avançar com uma pauta que colocou os trabalhadores brasileiros na ofensiva. Rompendo, inclusive, com um ciclo vergonhoso aqui do Congresso Nacional, que aprovou reforma trabalhista, depois ampliou a possibilidade de terceirizações, depois a reforma previdenciária, só retirando direitos dos trabalhadores. Agora é a hora de avançar com algo que garanta direitos. E é isso que significa a CLT. Proteção de direitos trabalhistas. E é isso que nós podemos avançar no dia de hoje, né? A partir da aprovação da admissibilidade. Então, acho que vai ser uma derrota fundamental que o povo brasileiro vai imprimir sobre a extrema-direita e sobre sujeitos que não fazem a menor ideia do que... Agradeço, deputada. Chama deputado Kim, Vossa Excelência. Gente, resposta, presidente. Pois não, você foi citado 1 minuto, deputado. 1 minuto, perfeito. Presidente, primeiro, me surpreende uma deputada que esteja discutindo escala de trabalho e não saber o que é emprego informal. E cobrar a assinatura de carteira de trabalho de emprego formal. Segundo, era exatamente isso que eu fazia, de estudar na universidade pela manhã e depois trabalhar à tarde até à noite. Outro ponto, muito engraçado falar sobre não trabalhar, quando você é um dos partidos menos produtivos nesta casa, tanto em barrar projeto ruim, como em aprovar relatoria boa, como em aprovar projeto de lei bom. A própria deputada Erika Hilton tem mais falta do que presença. Você quer vir falar de trabalho? Você ainda quer vir falar de trabalho? Um do partido que tem mais... Olha o que ela disse. A minha carteira de trabalho tem assinatura do patrão desde os 8 anos. Mas vocês não gostam de patrão? Como que tu tem assinatura de patrão? Eles não são vilões? Cara, essa gente é completamente incoerente. Vejam só. A Erika Hilton tem mais falta do que presença. Você quer vir falar de trabalho? Você ainda quer vir falar de trabalho? Um do partido que tem mais faltas... Calma. Um dos partidos que tem mais... Um dos partidos que tem mais falta nessa casa, menos produtividade, que mais gasta do nosso dinheiro com cirurgia plástica, maquiadora, aluguel de carro, motorista e auxílio moradia. Obrigado. Agradeço, deputado Kim, com a palavra. Agora trabalhar mesmo, ele não conseguiu provar que Pelo tempo de liderança, nosso deputado líder, deputado Sócrates. Senhor presidente, é interessante quem tem uma trave no olho querer falar dos outros. O PL defende, sim, a discussão da matéria do 6x1, diferente do que uma deputada que me antecedeu falou. Nós defendemos essa discussão de maneira séria e responsável. Não de maneira irresponsável e até com erros matemáticos, como foi apresentado por uma parlamentar do outro partido aí. O pessoal não sabe nem fazer cálculo de matemática e quer mandar PEC para frente. Nós queremos discutir a 6x1, queremos avançar e modernizar a legislação trabalhista. É mais, hoje aqui nós só estamos discutindo a admissibilidade. Longe de nós discutirmos mérito, até porque vai chegar, deputado Paulo Aze, o mérito. Vossa Excelência já começa a avançar. Entende que não dá para fazer uma PEC dessa da noite para o dia, para a gente produzir uma infinidade de desemprego e quebradeira geral na economia. A gente tem que ter responsabilidade, temos que reduzir, temos que mudar a escala 6x1 com responsabilidade é mais. Nós, como Partido Liberal, temos contribuições importantes a dar, deputado Deu, que não existe nenhuma legislação mais moderna de relação empregado, trabalhador e empregador, que hora trabalhada, hora recebida, e nós na hora certa vamos oferecer essa nossa contribuição para melhorar esse texto horroroso do desgoverno que está e dessa PEC que veio horrível. Mas nós estamos aqui para trabalhar e melhorar as coisas. E o PL vai fazer isso com muita responsabilidade e altivez. Temos outros mecanismos. O governo pode aplicar compensações para setores que possam ser diretamente prejudicados. E na hora certa do mérito, nós vamos apresentar soluções para isso. Nós sim estamos do lado do trabalhador. Nós não estamos aqui querendo fazer proselitismo eleitoral, palanque eleitoreiro em ano eleitoral, porque o governo está tão mal das pernas, tão mal avaliado, rejeitado por todo mundo, que agora perderam até os trabalhadores. Partido dos trabalhadores, não tem nem mais os trabalhadores. Aí agora quer vir trazer essa discussão como agora vamos salvar os trabalhadores. 20 anos o governo do Brasil nunca se preocuparam com o trabalhador. Quer vir com essa hipocrisia aqui agora? Não.
Nós não vamos aceitar que colhem nem no pré-candidato Flávio Bolsonaro uma peça do que ele não falou e não venham colocar palavras que ele não disse aqui, porque nós não vamos aceitar. Nós vamos com altivez discutir essa matéria para defender o interesse do trabalhador com a responsabilidade devida para não quebrar setores da economia e não gerar desemprego no país. As relações empregador-trabalho no mundo, elas se modernizaram ao longo do tempo. Lógico que nós precisamos modernizar o Brasil. E para mim, não existe nenhuma relação mais moderna do que hora trabalhada, hora recebida. Isso dá autonomia ao trabalhador, isso dá autonomia ao empregador para que a gente possa viver em tempos modernos dessas relações. O que não dá é para continuar oprimindo trabalhadores ou querer quebrar a economia com discursos fáceis, falaciosos, para enganar a população brasileira. Nós não vamos aqui, como Partido Liberal, aceitar a enganação eleitoreira barata que a esquerda sempre fez no país em ano eleitoral. Nós estaremos ao lado do trabalhador. É só perguntar hoje, um trabalhador do Uber, o que ele pensa do desgoverno do descondenado que aí está. Funcionário e trabalhador do Uber quer ver o Satanás, mas não quer ver o descondenado na frente. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles querem oprimir o trabalhador através de sindicatos que estão obsoletos, que já não defendem mais categorias, e todo mundo sabe disso, e o desespero é porque não tem mais taxinha sindical obrigatória. Aí vem com falácias para tentar agora ludibriar o trabalhador. Nós vamos fazer esse debate com muita seriedade e responsabilidade. E vamos buscar, sim, defender o interesse do trabalhador com responsabilidade com a economia do país, sem gerar desemprego, sem gerar quebradeira de empresas, porque não é o melhor caminho, e nós vamos resolver esse problema com um debate sério, sem ser contaminado pelo período. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero Eu quero te ouvir sobre o caso do Felipe Martins, mas deixa eu só avançar trazendo mais uma notícia do ex-policial militar, o Marco Alexandre Machado de Araújo, que foi preso depois de ser condenado a 14 anos de prisão pelos atos do 8 de janeiro. Ele havia respondido ao processo em prisão domiciliar, mas voltou ao regime fechado após decisão definitiva do ministro. A prisão ocorreu em Uberlândia, Minas Gerais, após a expedição do mandado para cumprimento da pena. Aqui, gente, ó. Eu não aguento mais, família. Eu não aguento mais, meu irmão. Vai passar, vai passar. Por que tanta injustiça? Por que prendendo tanta gente inocente? Por que, meu irmão? Por que, mãe? Por que tanta injustiça, meu Deus? Conseguiram o que consegui, vocês conseguiram o que queria. Eu tô há 2, 3 anos preso, eu errei com vocês, justiça. Eu errei com vocês, justiça. Eu fiz a minha parte, eu fiquei aqui. O tempo todo eu fiquei 2 anos naquele presídio na Holanda, eu fui pessoalmente. Pra provar minha inocência. Eu tô aqui 1 ano, podia ter fugido, eu não fugi porque eu não devo, por quê? Pesadíssimo, Piotr, do Marco Alexandre, ele que era policial militar condenado a 14 anos de prisão. Aí a pergunta é, este é um aspecto que esta parte do Brasil que aceitou a ditadura do judiciário, eu estou falando da imprensa e do mundo jurídico, também de pessoas comuns, porque metade do Brasil parecia aprovar o Supremo, na eleição de 2022, acho que isso fica muito claro. Eu vou sugerir aqui um manual de redemocratização dos que salvaram a democracia. Eu sei que isso parece irônico, é irônico sim. Mas vamos lá. Enquanto essa imprensa que agora está incomodada com o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Toffoli, com o caso do Banco Master, o contrato com a dona Viviane Bart de Moraes e tudo mais, a mulher do Alexandre, advogada, que tem um escritório com o Banco Master, lá um contrato de 129 milhões, recebeu já 80. Enquanto esta imprensa não tiver o mínimo de olhar jurídico, democrático, sensato, com sensibilidade, por caso do Felipe Martins, vocês não vão sair de onde vocês estão, em que pese o fato de agradecermos que vocês comecem a olhar para a realidade do Supremo hoje. Enquanto vocês não admitirem que vocês excluíram o Clezão, o caso do Clezão estava sob custódia do Estado, neste caso, olha, eu vou contar uma coisa, até a Procuradoria pediu, determinou, entendeu que ele deveria responder em casa, foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes, morreu custodiado pelo Estado. Enquanto vocês não olharem para esse caso do Clezão, vocês não vão sair de onde vocês estão. Enquanto vocês ignorarem, embora tenham até tido algumas razões ali, algumas matérias sobre a Débora, que agora está em casa, ainda assim com tornozeleira eletrônica, imaginar que escrever a frase do Barroso na Estátua da Justiça, a frase é do Barroso na Estátua da Justiça, e achar que ela tinha que ser condenada a quase 15 anos de prisão, vocês não vão sair de onde vocês estão. Enquanto vocês não se revoltarem com o empresário de Santa Catarina, se não me engano, Santa Catarina, dos R$500 para financiar um ônibus que levaria as pessoas a Brasília,
que resultou naquilo, mas convenhamos, não teve golpe nenhum. Vocês não vão sair de onde vocês estão. Enquanto vocês não olharem para esse policial militar, ex-policial militar, preso, que ficou obedecendo todas as regras e determinações da justiça, e agora vem o resultado final do julgamento e o devolve à cadeia, vocês não vão sair de onde vocês estão. Eu citei só alguns casos, são muitos, são vários. Lá do dia 8, por exemplo, com o julgamento de Baciada, sem as pessoas terem individualização de conduta. Alguma dessas pessoas que estão nessa imprensa ou nesse mundo jurídico aceitaria que a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, seu filho fosse julgado de Baciada? Então, se você não aceita, você não pode aceitar que seja feito com os outros. Não existe exceção na democracia. A democracia só existe porque ela não permite a exceção. E regime de exceção é ditadura, não é democracia. Então, vocês não salvaram porcaria nenhuma. Vocês não fizeram favor nenhum para o país. Para com esse pensamento. Isso aí faz mal para vocês. Está fazendo mal para o Brasil há muito tempo. Mas parem com essa hipocrisia. Comecem a perceber que cometeram erros, sim. Não há problema. Voltem atrás. Comecem a criticar agora, mas critiquem tudo. Não só o caso do Banco Master. O caso do Banco Master só fez o Supremo implodir o Supremo. Porque ninguém está atacando a instituição. Eles mesmos estão acabando porque são 2 ministros envolvidos. Estão sendo acusados de envolvimento claríssimo. Enfim, essas coisas todas. Então, vamos lá. Vamos salvar a democracia de verdade agora, de verdade. A democracia de verdade e o salvamento de verdade. Não aquilo que vocês fizeram. Porque eu vi vários juristas dizendo, não, mas o momento exigia medidas mais duras. Medidas mais duras foram medidas de exceção, de ditadura, vergonhosa. Os que lutaram pela redemocratização do país, eu não estou falando daquela esquerda que queria implantar uma ditadura do comunismo aqui no país. Não, os que se salvaram, vocês não estão honrando nem essas pessoas. Eu digo para todo mundo, eu quando cheguei para fazer jornalismo, o Augusto viveu os anos de chumbo. Eu, quando cheguei, essa liberdade já tinha me sido dada. Eu agora estou lutando para retomá-la. Mas eu não sofri os tempos da ditadura. Eu nem tenho idade para isso, para ser sincero. Agora, essas pessoas estão dizendo que salvaram a democracia, mas eu honro os que lutaram pela liberdade antes de mim. Vocês deviam fazer o mesmo. Augusto, deixa eu trazer só mais um caso para Desculpa, acabei me estendendo mais, me perdoe. Perfeito. Imagina, esse do ex-policial, que foi condenado a 14 anos, na semana passada o Supremo também determinou a prisão definitiva de um dentista condenado pelos atos do 8 de janeiro. O Vitório Campos da Silva, de 73 anos, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado. Essas prisões mostram como é que é a cabeça que se manifesta no caso do Master, no caso Master. Só acordaram agora, essa mesmíssima cabeça que diz que houve de um Vorcar, aquela pergunta, né? Alguma novidade, e depois deu para bloquear, quer dizer, deu para me tirar da cadeia, era essa a conversa, deu para me livrar da cadeia. E o Gilmar lutou, e o Moraes lutou por isso, por dinheiro, porque a mulher tinha sido contratada, então foi por dinheiro que ele quis salvar um culpado. E não conseguiu. Essa cabeça é a que prende por 800 dias o Felipe Martins, e como lembrou muito bem o Piotr agora, é a que fez o resto. É a que viu golpe onde não havia. E é a que vê perigosos golpistas em gente assim. E continua torturando pessoas com mais medidas dessa. É um homem desesperado. Você prende supostamente para recuperar alguém. Digamos que ele tivesse sido culpado por alguma coisa, tivesse culpa evidente. Digamos que sim. É um homem que representa perigo agora. Por que prender outra vez? Porque é um sujeito mau, é perverso. E vai pagar por isso, porque o imponderável acaba agindo sobre a história. Ninguém imaginava que fôssemos descobrir que o Moraes decide por dinheiro. É isso. E rapidamente, a perversão da lei é tamanha que o Piotr levantou uma bola interessante, né? A questão da individualização da conduta, que foi... As pessoas foram julgadas todas na baciada. E é engraçado. Então, a conduta para o julgamento precisa sempre ser individualizada. Você precisa observar o que cada um fez para julgar aquela pessoa, por óbvio. Essas pessoas foram todas julgadas
na baseada. Agora, na hora da visita ao Felipe Martins, que é o momento da baseada, visita todo mundo, tá preso, tá em segurança. Pô, qual é o problema de visitar? Aí não, aí ele individualiza a visita. Quer dizer, a lei diz, pode visitar na baseada, mas tem que ser julgado de forma individualizada. Ele individualiza a visita e julga na baseada. Quer dizer, não é só uma questão de uma mente doentia, é uma mente juridicamente doentia também. E perversa. E perversa. Diga, Caucha. Eu só queria relembrar que em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, um sujeito com 86 passagens pela polícia foi solto após ter assaltado pela 87ª vez. Temos também casos de assassinos, de traficantes. O André do Rap foi solto também. E um ex-policial militar com 0 histórico criminal, com o risco de não provocar dano para mais ninguém, está sendo preso por um processo onde sequer há provas de que ele cometeu qualquer coisa, porque ele foi condenado em lote, né? Sem a individualização da pena, sem a prova de que ele destruiu ou vandalizou ou criou algum tipo de problema para a sociedade. Então é isso que temos. Temos o ex-governador do Rio de Janeiro que admitiu ter vício em roubar, condenado a mais de 300 anos de prisão em casa. Ele sim foi condenado de forma definitiva, está em casa. E o ex-policial militar condenado sem provas e sem pena individualizada, e que justamente disse, eu fiquei aqui esperando, não fugi, não fui para a Argentina, não é? Fiquei aqui, cumpri as regras, volta para a cadeia. Esse é o Brasil. E depois se perguntam por que a Suprema Corte do Brasil não tem zero resquícios de credibilidade, muito menos de respeito perante a opinião pública.